Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Queridos, agora sim, gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia e, em reverência à leitura das Escrituras Sagradas, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 ao versículo 22. Conforme o diácono Janderson falou, ontem foi uma bênção. Estivemos reunidos, falamos sobre evangelismo e creio que houve um aprendizado para toda a igreja do Senhor, e eu me incluo como igreja do Senhor. Não vim somente ministrar, mas vim também ser ministrado, e recebi muito da parte de Deus. Aprendi sem nenhuma dificuldade a amar essa igreja e a entender o propósito que Deus tem neste lugar, desde a primeira vez que eu pisei o pé ali. Irmãos, permita-me dizer, pastor Elias, mas essa igreja é um pedaço do céu, irmãos. Aqui tem irmãos de vários estados do Brasil. E aqui tem irmãos de várias nações da América do Sul, da América Central. Aqui tem idiomas diferentes. Irmãos que falam espanhol, português, outros que falam inglês, outros que falam portanhol. E o que é isso senão o céu? Essa mistura santa de pessoas de diversas denominações, diversas cidades, diversos estados, de diversas nações, de diversas línguas e idiomas, sendo um só rebanho, pastoreado pelo Supremo Pastor das nossas almas, que é Jesus Cristo de Nazaré. Poucas vezes eu tive essa sensação em minha vida, mas aqui é uma dessas, e eu vou carregar comigo essa experiência de sentir um pedacinho do céu. Oh glória! É a multiformidade da graça de Deus se revelando em nossas vidas, através das nossas diferenças, sem sermos indiferentes, através das divergências, sem ter a divergência nenhuma, mas estando juntos, unidos, misturados naquele que nos uniu, que é o Espírito Santo, que é maior do que tudo que possa nos separar, e aonde há a presença de Deus não existe distinções, não existe facções, não existe dissensões, não existe discriminações, não existe preconceito. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja primitiva, como fogo, línguas de fogo, era vista sobre a cabeça de cada um dos homens e mulheres de oração. E quando eles começam a falar em outras línguas, em outros idiomas, havia entendimento, porque aonde o Espírito Santo está, existe entendimento, existe compreensão. E eu entendo que Deus está neste lugar. Por isso falamos uma só língua, a língua do amor, a língua da glória, a língua do poder do nosso Deus. Aleluia! Isso é maravilhoso demais. Eu me sinto no céu. É um pedacinho do céu, pastor. E Deus tem coisas grandes. Deus nos usou para profetizar, na verdade, para confirmar aquilo que Ele já tem dito sobre esta igreja ao longo dos anos. Os irmãos estão ainda armando tenda e desarmando tenda. Aqui não é a parada final, irmãos. Aqui não é a parada final. Abra os olhos e vejam que existe uma coluna de fogo nesse lugar. Ela parou aqui, e enquanto ela estiver aqui, estaremos aqui. Mas quando essa coluna se mover, que os irmãos possam entender que Deus também está se movendo em nossas vidas e através das nossas vidas, para que venhamos a outros lugares, até pisarmos na terra prometida, que mana leite e mana mel. Ainda é tempo de peregrinação. Mas Deus tem um lugar próprio para essa igreja.
Deus tem coisa grande nessa igreja. E está sendo registrado. E que bom que está sendo registrado, porque Deus é o Deus que confirma. E Ele diz, escreve. Escreve de uma forma legível, em tábuas grandes, em letras grandes, para que até aquele que passe correndo possa ver o que eu estou fazendo. Glória a Deus. E eu não sei onde eu vou estar, se de repente lá no sertão do meu Nordeste, mas quando isso acontecer, eu vou dizer, eu sabia. Eu sabia, porque está escrito em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Se Ele falou, Ele fará. Esse é o Deus que nós cremos. Ele não é homem, Ele não é filho de homem. E grandes são as promessas. Diácono Janderson falava, pastor, Deus lhe usou ontem como confirmação. Aí eu disse, que bom. Porque muitos homens de Deus que têm subido aquele púlpito, que têm pisado naquele lugar, têm anunciado coisas grandes. Coisas grandes, irmãos. Coisas grandes. Que conforme Deus disse a Abacuque, não vão acreditar quando forem contadas. Mas são grandes demais. Amém? Evangelho de João. Capítulo 20, versículo 19 e 22. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, permita-me em breves palavras mesmo, sem mais delongas, porque eu quero me deter à palavra. Nós escrevemos esse livro em dezembro de 2018, e graças a Deus, quando chegou em janeiro de 2019, houve a necessidade de pedir a segunda edição. A segunda edição veio com 1000 exemplares. O tema desse livro é a pregação da palavra. É um livro para todos aqueles que amam a palavra e que desejam partilhar a palavra. Eu não sou nenhum expert no assunto, é complicado, né? Um pregador falar sobre homilética gera uma expectativa nos demais. O assunto é muito profundo, é por deveras profundo, e por mais que a gente venha abordar, jamais poderemos exaurir. Mas aqui existem alguns princípios básicos, elementares, na vida de todos aqueles que desejam iniciar essa chamada, essa vocação, e até mesmo aqueles que já iniciaram e que precisam relembrar. Ok? Então aqui vai nos dar algumas diretrizes. Eu recomendo este livro, é baseado numa experiência de 18 anos como pregador, de 13 anos como pastor, e conforme o pastor Elias aqui falou, sou pastor presidente da Igreja Batista Evangelizadora em Paulo Afonso desde 2006. Desde 2006. Fui consagrado ao santo ministério e ordenado com apenas 23 anos, pastores. Fui o pastor mais novo da cidade, do estado e da região toda. Isso é a graça de Deus, porque eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas desde que Deus me chamou para profetizar, isso eu tenho feito, não mediante a força da vontade do homem, não mediante a capacidade e habilidade humana, mas mediante a graça, a unção, o poder e a soberania de Deus. Amém? Nós também temos um cartão. Olha que coisa chique, gente. A gente já não precisa mais andar com tantos CDs, basta um cartãozinho desse. É um cartão pendrive que você abre e de repente tem aqui o pendrive, e dentro desse pendrive existe 100 mensagens. Não é 100 com S não, é 100 com C. 100 mensagens, 100 pregações. Essa aqui é a primeira temporada. Nós temos a primeira temporada, a segunda temporada, a terceira e a quarta temporada. Você pode adquirir, ok? Depois de 10 anos de ministério, alguns irmãos chegaram até mim e disseram, pastor, por que o senhor não grava as mensagens? Por que o senhor não registra? E eu achei interessante aquela ideia, e nós fizemos isso há 3 anos, e graças a Deus nós já estamos na 5ª temporada. Eu tenho algo comigo, quem me acompanha sabe muito bem disso, eu não costumo repetir mensagens, né? E não há uma mensagem em si repetida. Eu sempre peço graça a Deus para trazer uma palavra para um povo, entendendo que Deus tem sempre algo novo a falar aos nossos corações. Então todas essas mensagens são únicas, e os pastores que são pregadores sabem que um pregador se debruça diante da palavra e rala seu joelho no chão para buscar a inspiração da parte de Deus. Eu tenho um lema que vai dizer, vai estar escrito no livro, né, que ore como se tudo dependesse de Deus, que de fato depende, mas estude como se tudo dependesse de você. Então cada mensagem existe uma reflexão, um aprendizado que os irmãos vão estar
podendo, usufruir e também serem abençoados e nos abençoar. Dito isto, vamos agora recorrer às autoridades, ou melhor, à autoridade das Escrituras Sagradas. João, capítulo 20. Vamos nos colocar em pé em reverência à santa palavra de Deus. Costumo dizer lá na nossa igreja que nós somos irmãos pelo mesmo pai e pela mesma mãe. Não é verdade, irmãos? Somos irmãos pelo mesmo pai, o Pai nosso que estás no céu, e a mesma mãe que é as Escrituras Sagradas. Que alívio, né? A mãe é as Escrituras Sagradas. Ela é a mãe da sabedoria, ela é a mãe da graça, da unção, e ela é a mãe da revelação da parte de Deus para as nossas vidas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, eu vi isso hoje aqui. Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo. Eu também ouvi isso hoje aqui. Com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos, ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Pai, graças te damos, louvamos, bendizemos e engrandecemos ao teu santo, poderoso, grandioso, formoso e maravilhoso nome. Declaramos que tu és excelso, sublime, supremo, soberano em nossas vidas e neste lugar. Fala, Senhor, aos nossos corações, porque aqui estamos reunidos para ouvir a tua doce, maravilhosa e poderosa voz. É em nome de Jesus que te rendemos graça. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus amados, sabemos que Deus criou os céus e a terra, a criação visível e invisível, os seres em toda a sua forma de existência, mineral, vegetal e animal. Deus criou as obras inanimadas, aquelas que não têm vida própria. Deus criou o cosmos, Deus criou o universo. Deus criou o espaço sideral, criou as galáxias. Deus criou tudo que existe, tudo que há. Não somente criou, como coordena os fatos. Eu creio que Deus está na sala de controle e não perdeu as rédeas da história. Exerce domínio sobre tudo que existe e sobre tudo que acontece. Eu me surpreendo e me encanto ao contemplar a criação, obras do nosso Deus, obras lindas, extraordinárias e maravilhosas. Porém, nós bem sabemos que, diferente de toda a criação, Deus escolheu o homem de uma forma única, peculiar e singular. Na criação nós encontramos o reflexo do hálito divino. A Bíblia nos diz que Deus disse simplesmente: haja, e imediatamente houve. Mas com o homem foi diferente. O homem, ele desceu do céu de glória, veio à terra, pisou na lama e no barro, e suja suas próprias mãos a modelar o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Ou seja, diferente de toda a criação, que tem o reflexo do hálito divino, nós temos a impressão do digital, do Deus Todo-Poderoso. Deus nos criou com suas próprias mãos. E logo após criar o homem, a Bíblia vai nos dizer que ele soprou nas narinas de Adão. E a partir dali, ele tornou-se o quê? Alma vivente. E Deus constituiu Adão como a coroa da criação. Você é a coroa da criação. Você não é um acidente da existência, você não é uma obra do acaso, você não está perdido no tempo e no espaço, você não é um projeto de laboratório, você não é um resultado de uma concepção dos seus pais, você é um projeto de Deus e Deus tem um propósito grandioso e maravilhoso em sua vida. Você é a coroa da criação.
Nós somos a coroa da criação desse Deus. Porém, o homem, ao pecar, ele herda como consequência e maldição a morte. Ele já não é mais uma alma vivente em sua plenitude, porque a morte agora adentra na história da humanidade, causando pânico, terror, assombrando as gerações e gerações, desde o Éden até aqui. Mas por que eu estou falando desta passagem? É porque os discípulos aqui se encontram justamente com medo. E o medo é justamente uma consequência do pecado. Os discípulos se encontram assustados. Percebam que eles estão num lugar e as portas estão fechadas, as janelas estão trancadas, e eles estão com medo dos judeus, estão com medo dos romanos, estão aterrorizados com tudo que eles viram na cruz do Calvário. Dias de pânicos, dia de terror. Eles estão trancafiados, porque estão com medo. De repente, como você conhece a história e leu e acompanhou o texto juntamente comigo, Jesus aparece sem atravessar a porta e sem pular a janela. Jesus simplesmente rompe com todas as barreiras físicas e geográficas, porque agora o Cristo ressurreto não está mais preso à delimitação do tempo e a nenhuma limitação do espaço. Ele simplesmente atravessa todo obstáculo, todo empecilho para vir em encontro do seu povo. E Jesus de repente aparece justamente no meio. É interessante, pastores, o quanto Deus deseja ser o centro de nossas vidas. O tabernáculo, Deus orientou a Moisés que deveria ser erguido no meio. As 12 tribos, 3 ficavam ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste. E Deus se encontrava no meio. A Bíblia nos diz que onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu me farei presente no meio deles. Deus está em nosso meio, porque estamos reunidos em seu nome. Sofonias capítulo 3, versículo 17, diz que Deus está no meio dela e é poderoso para salvá-la. Se referia à nação de Israel, à cidade de Jerusalém, Deus estava no meio. O irmão aqui leu há pouco tempo o Salmo 46, que mostra Deus justamente no meio. Salmo 46, por sinal, um dos mais belos salmos que existe. Onde diz: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transtornem para o meio das águas, ainda que os montes se abalem ao rio, cujas águas alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, e Deus está no meio dela. Bramam nações, reino se abala, Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. Vinde, contemplai as assolações do Senhor, que efetuou termo à guerra. Ele põe termo à guerra, quebra o arco, despedaça a lança e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre todos os povos, serei engrandecido entre todas as nações. O Salmo 46 nos diz que Deus se encontra no meio, no centro. O Sol se encontra no centro da nossa galáxia, que é Via Láctea. E os demais planetas, assim como o planeta Terra, no movimento de translação, ele simplesmente dá uma volta de 365 dias ao redor do Sol, que completa justamente o ano. Deus, mais uma vez, diz aqui aos seus discípulos que Ele deseja estar justamente no meio. E o no meio significa o centro, significa o controle, significa o equilíbrio. Enquanto Jesus estiver do lado de fora, não haverá equilíbrio, não haverá controle, e o que haverá é medo, pavor, fobia. O nosso objetivo e propósito como igreja é chamar Jesus para o centro.
É permitir que Jesus seja o centro dos nossos louvores, o centro das nossas orações, o centro dos nossos trabalhos, o centro de todas as nossas atividades, porque tudo é por meio dele e para ele. A ele para sempre a glória e o louvor. Jesus deseja estar no meio. Enquanto ele não estiver no meio, a igreja estará com medo. A igreja será tímida. A igreja, como diz em nossa região, acanhada. Jesus precisa estar no nosso meio. Agora escute. Quando Jesus se coloca no meio dele, Jesus diz: paz seja convosco. E repete: paz seja convosco. Agora escute. Ei, um detalhe. Jesus soprou nos discípulos e disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Com a mesma unção, com a mesma autoridade, com o mesmo poder. Tudo que eu conquistei na cruz é direito vosso, é vossa herança. Eu não sei se os irmãos estão entendendo. A posição que Adão perdeu no Éden. Jesus restaurou na cruz. Ele morreu por nossa justificação, mas ressuscitou para nossa redenção. Se no Éden Adão foi constituído como filho, agora, depois da ressurreição, nós somos constituídos como co-herdeiro de Deus nas regiões celestes, através do sangue do Cordeiro, que nos deu livre acesso aos céus, porque o véu foi rasgado de cima para baixo e de dentro para fora. Oh glória! Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E o que é que Jesus faz? O Dr. Russell Shedd vai dizer que a palavra no grego soprou, pastor Elias, é a mesma do hebraico no Éden. É o mesmo sentido, assim como Deus soprou nas narinas de Adão para lhe dar vida. Caso contrário, ele apenas seria um boneco de barro. Assim como Deus soprou nas narinas de Adão para lhe fazer alma vivente. Caso contrário, ele seria apenas um boneco de barro. E agora Adão perdeu a autoridade, a unção, a posição, foi expulso do jardim. Mas agora Jesus vem aos seus discípulos e mais uma vez sopra sobre eles, restaurando a nossa posição, a nossa autoridade diante de Deus, nos convidando de volta ao jardim, que é a presença de Deus em nossas vidas. Meus irmãos, esse sopro de Deus faz toda a diferença na vida, na história, na existência da igreja. E o tema dessa mensagem é justamente o sopro de Deus. O sopro de Deus. O sopro de Deus. E agora o sopro de Cristo Jesus na vida dos discípulos me traz algumas lições. A primeira, o sopro gera vida, irmãos. O sopro de Deus gera vida. Os discípulos estavam trancafiados, as portas fechadas, as janelas trancadas, com medo dos romanos, com medo dos judeus. Quantas pessoas aqui não estão com medo? Com medo de voltarem para a sua nação, com medo de voltarem para a sua cidade, com medo da alfândega, com medo do consulado, com medo de perder
com medo de tantas coisas. O pastor há pouco tempo falava, nós vivemos com medo de sair de casa, com medo de viver, com medo de existir. Quantas pessoas não vivem escravizadas pelo medo? Assim estavam os discípulos, mas, porém, Jesus apareceu naquele lugar no meio. E Jesus, ao aparecer naquele lugar, Jesus soprou, e o sopro de Deus, ele gera vida, meu irmão. Quem tem um sopro de Deus não tem mais morte, ele tem vida. Ele tem vida, ele tem vida, ele tem vida, ele tem vida. E essa igreja que agora estava com medo, não tem mais medo. Essa igreja agora tem vida, vida para viver, vida para celebrar. Você lembra de Jairo? Insistiu com Jesus, e Jesus: tenha calma, meu filho, eu estou no controle de tudo. Se Jesus fosse baiano, diz: oh, meu filho, tenha calma, pipa aí. Olha só, soteropolitano, eu sou do interior, então não falo tão arrastado como os soteropolitanos. Mas, se você conhece a história de Jairo, houve um momento que os religiosos disseram: ô Jairo, não incomoda mais o mestre, porque os médicos disseram que a tua filhinha morreu. Jairo baixa a cabeça, entra em prantos e desespero. Aí Jesus olha para Jairo e diz: não temas, creia somente. Nós temos que fazer uma escolha, assim como Jairo, se nós vamos acreditar nas palavras dos homens, ou se nós vamos acreditar na palavra de Deus. A filha dele voltou a viver, como você bem conhece a história, mas por causa de uma escolha que ele fez, a acreditar que Deus tem a última palavra, e o nosso Deus é um Deus de palavra, que sustenta a sua palavra, que mantém a sua palavra, que vela pela sua palavra para cumpri-la. Eu estive há alguns anos na cidade de Aracaju. O Ministério de Louvor esteve cantando algumas canções dessa cantora, e eu me lembrei dela. E eu fui pegar a irmã Cassiane, juntamente com o seu esposo Jairinho, para um evento que haveria na nossa cidade. Então são 4 a 5 horas, e nós viemos conversando. E ela me contou um pouco do seu testemunho. Eu não sei se os irmãos sabem, eu conheço Cassiane há um bom tempo, e sempre ouvi suas canções que fizeram trilha sonora na nossa vida, né? Tantas canções maravilhosas. Mas ela disse bem assim: pastor, o mistério na minha vida é grande, pastor. Ela disse bem assim: eu nasci morta, pastor. A gravidez da minha mãe foi uma gravidez de alto risco. E quando minha mãe me teve, eu simplesmente nasci morta. E os médicos naquela ocasião prepararam tudo. Eu estava do lado da minha mãe completamente morta. Não havia vida. E umas irmãs ligaram para uma irmã, dirigente do culto de oração da nossa igreja, e ela chegou lá. E quando ela chegou lá, alguém disse: você veio tarde demais. Já teve parto e ela nasceu morta. E Cassiane me disse que aquela mulher de Deus pegou Cassiane nos braços, ergueu aos céus e disse: este botão não é teu, mulher. Este botão é meu. Este botão se tornará em uma linda rosa. Essa rosa perfumará muitos jardins. E aonde essa rosa não puder ir, eu levarei a sua voz. Aí eu vi as irmãs aqui cantando canções de Cassiane. Cassiane não está aqui, mas a promessa que Deus fez há alguns anos está se cumprindo aqui. De repente Cassiane, bebê, começou a chorar. E aquela mulher de Deus pega aquela criança e diz: tome, cuide dela, mas saiba que ela é minha. Quando Cassiane me contou isso, eu disse a ela: minha irmã, a medicina pode fazer muito por quem está vivo. Os médicos podem fazer muito por quem está vivo. Os medicamentos podem fazer muito por quem está vivo.
Mas para quem já morreu, somente o Jeová Rafá, aquele que cura toda dor, aquele que cura toda ferida, aquele que tem poder até mesmo sobre a morte, somente Ele, somente Ele. Meus irmãos, o sopro de Deus traz vida. Eu falei de Cassiane, mas por que falar de Cassiane que está tão distante? Eu sou casado e conheço minha esposa desde 1997. Na época ela só tinha 13 anos. Mas calma, não me olhem assim. Eu tinha apenas 15 anos. E desde então estamos construindo essa linda história. Temos 2 filhos, o Sidney Gabriel de 6 anos e a Sara de 4 anos. Todos os partos da minha esposa foi complicado. O primeiro, ela precisou sair de avião da nossa cidade, parto de risco. A médica olhou para ela, fez os exames, aí disse, olha, está tudo alterado. Faltando 3 dias para o bebê nascer. Está tudo alterado. Faça outro exame. A gente procurou tudo que era clínica na nossa cidade e deu tudo alterado. Existe uma biomédica na nossa cidade, que é líder do Ministério de Família, a nossa irmã Débora, que ela fez manual, sem o auxílio de equipamentos, manual, e disse, pastora, está tudo errado aqui, está tudo complicado, está tudo alterado. E aí, meus irmãos, nessa hora o desespero vem. Planejamento, programação, quarto pronto, tudo bonitinho, aguardando o menino chegar. Eu querendo que ele fosse baiano, igual aos pais, Paulo Afonsino. E de repente a médica disse, olha, não dá tempo de procurar uma capital, porque ela não consegue ficar muito tempo sentada. Se ela for para uma capital, é possível a criança morrer, nascer ali mesmo e não ter assistência. A minha esposa teve hiperemese gravídica, hipertensão gestacional, teve pré-eclâmpsia, síndrome HELP. Minha esposa esteve entre a morte e a vida, ela e o meu filho. De repente, de última hora, Deus move os céus e move a terra. E a minha sogra consegue um avião particular, por causa da empresa, que a nossa cidade é a cidade da energia, a capital da energia, das usinas hidroelétricas, e a Chesf. E tem um avião justamente saindo naquele momento para Recife. Recife, de Paulo Afonso, são 6 horas de viagem, de avião dá 1 hora. Só que quando o piloto ouve a história, ele diz, existe uma lei, que mulheres grávidas a partir do 7º mês de gestação não podem andar de avião. Esse avião não é grande, é pequeno. É tipo um jatinho. O barulho é grande, ela não vai suportar a altitude. Vai fazer mal. Mas de repente, nós oramos, irmãos. Deus moveu o coração daquele homem e disse, fique em paz, eu vou levar. E minha esposa vai, juntamente com minha mãe, acompanhando, para Recife às pressas. No outro dia, de madrugada, eu pego o carro e vou com minha sogra. Quando eu chego em Recife, no dia 7 de setembro de 2012, feriado nacional. Quando a gente chega no hospital, a médica que ia nos atender está em Porto de Galinhas, descansando de férias. Não havia nenhuma programação para aquele dia. Ela está descansando. A gente vai para o hospital e o menino já está... Minha esposa já está perdendo o líquido amniótico. O menino já está sendo sufocado. Aí a outra médica liga para a obstetra e diz bem assim, olha, se você não vier, o menino morre. Só que ela vai no apartamento e diz bem assim, olha, eu vou tentar ligar. Mas eu não sei se ela vai atender. Ela saiu, a gente começou a orar. Deus, Deus, Deus. Nessas horas você nem sabe o que faz, nem o que fala. Aí ela vem. Aí ela chegou para mim e disse, vocês têm muita sorte, viu? A médica está vindo para atender vocês. Aí eu disse, doutora, permita-me, com todo respeito, não é sorte não. É fé. É fé. Aí ela olhou para a gente e sorriu. Minha esposa se prepara, 2 horas depois a médica chegou, vai fazer o parto. Resumindo a história, eu estou lá, fotografando, não poderia filmar, só fotografando. De repente o bebê nasce com muito sacrifício e nasce apagado, desligado, desacordado.
Todo médico faz isso, dá aqueles tapas no bumbum. E a criança não reage. Coloca ela logo numa incubadora, coloca máscara de oxigênio, começa a fazer massagens cardíacas, uma espécie de ressuscitamento. E eu disse, Deus, e agora? Quando eu vi, pastores, que a medicina chegou no seu limite, quando eu vi que os médicos chegaram no seu limite, quando eu vi que os medicamentos já não poderiam surtir nenhum efeito sobre a vida do meu filho, eu larguei aquela máquina, ergui as minhas mãos aos céus e disse, Deus, sopra neste lugar, sopra neste lugar, sopra neste lugar. E lá bem longe eu ouvi o barulho de uma criança chorando. E Deus trouxe o meu filho à vida, porque aonde o Senhor sopra, existe vida, até a morte obedece. E graças a Deus você precisa ver o menino de 6 anos. Se ele tivesse aqui, ele já estava pulando de uma cadeira para outra. Os meninos daqui são muito comportados. Deus abençoe em nome de Jesus. O Gabriel, olha, não coloque nome de anjo no seu filho, viu? Gabriel, oh Jesus. E Deus deu saúde. Deus deu saúde, Deus deu vida. Meu irmão, aonde Deus sopra existe vida. Essa igreja aqui estava morta, pastores. Essa igreja aqui estava trancada. Essa igreja estava perdida. Até o momento que Deus soprou. Existe sopro de Deus nesse lugar para a minha vida, para a tua vida, para a nossa história. Eu não sei se teus sonhos morreram, se teus planos morreram, se a tua vontade morreu, se teus sentimentos morreram. De repente você está aqui, o casamento morreu, os meus projetos morreram, não tem mais nada disso. Ei! O sopro de Deus gera vida ainda que haja morte. Não seja como Marta quando Jesus foi ao túmulo. Ah, Senhor, se tu tivesse vindo, isso não tinha acontecido. Ela olha para o passado. Aí Jesus diz, Marta, tenha calma, tenha calma. Ela diz, ah, Senhor, eu sei que no dia da ressurreição Ele voltará a viver. Agora ela olha para o futuro. Tem muita gente em nosso meio olhando para o passado e olhando para o futuro e esquecendo que o nosso Deus é o Deus de hoje, é o Deus de agora, é o Deus de já. E Jesus olha para ela, e permita-me parafrasear, Marta, pare de olhar para o passado, pare de olhar para o futuro. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e aquele que vive jamais morrerá. Remova a rocha e deixa o resto comigo. Aquilo que você puder fazer, faça. E aquilo que você não puder fazer, espere. Confie. Quantos estão esperando em Deus aqui? Aleluia. Isaías 64, versículo 4 diz, porque desde a antiguidade não se viu, nem com os olhos se viram, nem com ouvidos se ouviram, um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Se você está esperando em Deus, saiba que Deus está trabalhando, meu irmão. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Isaías 49, versículo 23, parte terminal nos diz, e os que esperam no Senhor não serão envergonhados. Você não será envergonhado. Você não está esperando em homens, você está esperando em Deus. E Deus honra aqueles que esperam nele. Voltando ao texto, a igreja estava morta. E agora, através do sopro de Deus, a igreja agora está viva. Mas há outros detalhes aqui. A igreja não somente estava morta, como aquela igreja estava amedrontada. Aquela igreja estava tímida. Aquela igreja se encontrava covarde. Era o medo, dominado pelo medo, movido pelo medo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu espírito de covardia. Deus nos deu espírito de ousadia. Existe um espírito de ousadia na sua vida, meu irmão. Existe um espírito de ousadia em sua vida. Ouse confiar, ouse acreditar. Sabe por quê?
os tímidos, que são justamente os covardes, não herdarão o reino dos céus. Eu venho do Brasil. Vocês têm acompanhado o que está ocorrendo no Brasil através das notícias. As notícias não expressam a realidade do Brasil. Eu amo o meu Brasil. E eu também sei que vocês amam o Brasil. Tão importante quanto a nação em que a gente nasceu, é a nação que nasceu na gente. Eu sei que vocês amam a América, mas também amam o Brasil. E a gente fica de longe orando para que tudo ocorra bem no Brasil. Eu nunca tive tantas expectativas sobre a nossa nação, sobre o nosso país. As igrejas há algumas décadas começaram a orar, começaram a profetizar que o Brasil não seria mais o país do carnaval, que o Brasil seria o país do avivamento. Na nossa cidade, pastores, a gente começou a fazer um evento, que é no sábado, domingo, segunda e terça de carnaval, os 4 dias. O nome do evento é Avivai. A gente se reúne para orar, a gente se reúne para profetizar. Não sei se vocês conhecem essa maldição, mas preste atenção. Em toda cidade no Brasil, o prefeito, que é a autoridade máxima, ele pega a chave da cidade e entrega a uma potestade, uma entidade chamada Rei Momo. Aquele gordo feio, bicho fedorento. E ali é um principado, delegando a autoridade para que ele possa reinar. Existem médicos, pessoas que trabalham na área de saúde, na área de segurança, como policiais, na nossa igreja, que diz: pastor, o ano todo as estatísticas confirmam que o pior momento é justamente o período do carnaval. Mas a igreja começou a orar. E eu não sei se você percebeu, mas alguma coisa já aconteceu. Alguma coisa já está acontecendo. O governo já está começando a dizer que nós não vamos financiar, não vai mais patrocinar o carnaval. Isso é resposta de oração do povo que ora, do povo que clama. A nossa cidade praticamente já não tem mais carnaval. Não tem mais carnaval, a não ser os carnavais de ruas. E eu sei que nós estamos acendendo uma luz na nossa cidade. E muitas outras cidades também já não tem mais carnaval. Sabe por quê? Porque a igreja entendeu que o seu lugar não é aprisionado, trancafiado dentro de 4 paredes. A igreja tem que bradar do lado de fora, do lado de fora, do lado de fora. Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Escute, eu pergunto a vocês: a porta é um instrumento de defesa ou de ataque? A porta é um objeto de proteção ou de avanço? Para que existe porta na sua casa? Para lhe proteger de invasão, para lhe proteger e lhe preservar de possíveis infiltrações. Agora escute, preste atenção. De quem é a porta que Jesus fala? A porta do inferno. A pergunta agora a se fazer é: o inferno está atacando ou o inferno está se protegendo? As portas do inferno não resistirão, não prevalecerão contra a igreja de Deus. O inferno está se protegendo, meu irmão. Agora a pergunta é: quem é que está atacando as portas do inferno? É a igreja do Senhor. É a igreja do Cristo vivo. A nossa missão, pastores, não é defensiva. A nossa missão é ofensiva. É o que Deus disse a Moisés: diga ao meu povo que marche. As águas do mar
vermelho não se abriram para que o povo pudesse passar. Não, Deus mandou o povo marchar, e na medida que o povo ia marchando, as águas iam se abrindo. Eu não sei qual é o mar de problemas, de dificuldades, de obstáculos, de empecilhos que te impede de chegar do outro lado, mas eu tenho certeza de uma coisa: se hoje você ouvir a voz de Deus e atender a direção que vem dos céus e começar a marchar, meu irmão, se o mar não se abrir, você vai passar por cima dele, mas do outro lado você vai chegar para a glória de Deus Pai. Temos que marchar como igreja, irmãos. Temos que marchar. Então, sobre o Brasil, eu ergo as minhas mãos aos céus e digo: Deus, eu te agradeço pelo que o Senhor está fazendo em nosso país. Existe um novo tempo. São as tuas promessas se cumprindo, e essas promessas são resposta do clamor de uma igreja que ora, de uma igreja que clama, de uma igreja que é atendida nos céus e temida no inferno. Ontem nós dizíamos aqui que Deus nos confiou o seu poder, a sua autoridade. Deus nos confiou o fruto do Espírito, os dons do Espírito. Deus nos confiou a sua missão. Deus nos confiou o seu nome. Existe uma procuração celestial, irmãos, assinada nos céus com caneta de ouros e tinta de sangue, nos dando a autoridade de usar o nome de Jesus. Não é ramo de arruda, não é água fluidificada, não é rosa branca nem sal grosso. É o nome que está acima de todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus tem poder para curar, tem poder para livrar, tem poder para sarar, tem poder para libertar. O nome de Jesus tem poder para salvar. Aleluia. Não sei se você entende isso, mas o nome de Jesus é atendido nos céus. Ou melhor, quando o nome de Jesus é celebrado na igreja, ele é atendido nos céus e temido no inferno. Vamos celebrar o nome de Jesus. Vamos celebrar o nome de Jesus. A igreja que agora está com medo é uma igreja ousada. Pedro, que negou 3 vezes, agora é o homem que prega e 3.000 almas se converte. Você entende a diferença do sopro de Deus? Talvez você tenha timidez, talvez você tenha vergonha, talvez você tenha constrangimentos, mas ei, se você deixar o Espírito de Deus soprar em sua vida, não haverá mais no seu coração lugar para o medo, não haverá mais no seu coração lugar para a timidez, não haverá. Ei, jovem, você que estava louvando aqui, Deus tem algo grande na tua vida, viu? Quando você começou a louvar aqui, eu disse: é o pastor, você nem cantou. Eu disse: é diferente. É diferente. Existem uns que tocam, outros que tocam. É diferente o que Deus tem na tua vida, viu, filho? Recebe, porque Deus já soprou. Deus não vai soprar, Deus já soprou e te deu espírito de ousadia, de segurança, de confiança para ser profeta entre as nações. Recebe para a glória de Deus. De Deus. Essa igreja agora estava trancada, 4 paredes. Agora essa igreja aqui no próximo capítulo, ela está no mundo. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E por causa dela, nós estamos hoje aqui. Por causa do sopro de Deus naquele povo, nós estamos aqui. Aquele sopro atravessou as eras, os séculos, os tempos, as regiões, e nós estamos aqui para a glória de Deus. Jesus diz: recebei o meu Espírito. E quando ele disse isso, se você prestar bem atenção, no versículo 20 vai dizer: alegraram-se. Em primeiro lugar, o sopro traz vida. Segundo lugar, o sopro traz ousadia.
Terceiro lugar, o sopro traz o quê? Alegria. Vida, ousadia e alegria. Ei, mostra teu sorriso Colgate. Veja que desceu comigo, ó. Alegria. Meu irmão, escuta só. A alegria é um fruto do Espírito. Você já percebeu que a Bíblia não usa o plural, frutos do Espírito? A Bíblia usa o singular, fruto. O fruto é um só. O fruto, meu irmão, é um só. Às vezes eu converso com alguns irmãos, aí dizem bem assim, pastor, a situação é o seguinte, eu até tenho fé, mas eu não tenho mansidão, pastor. Se pisar no meu calo, pastor, um bom baiano vai dizer, aí eu rodo a baiana. Se pisar no calo do meu sapato, eu rodo a baiana. O fruto é um só. Se você tem fé, você tem paz. Você tem fidelidade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Você tem alegria. Você tem paz. Você tem amor. O fruto é um só. Agora escute, sabe qual é a diferença de dom para fruto? O dom é dos céus para a terra. O fruto é da terra para os céus. Por isso não se conhece um cristão pelos dons, mas pelo fruto. Pelo fruto você conhece uma árvore, se ela é boa, se ela é má, se ela é doce ou se ela é amarga, porque pelos seus frutos conhecereis. Pelo fruto, uma pessoa usada por Deus não significa ser aprovada por Deus. Lembre-se que Saul profetizou, tendo sido já reprovado pelo próprio Deus. Tem muita gente profetizando, mas não tem fruto do Espírito em suas vidas. Tenha cuidado com esses tais, para que a igreja de Cristo não seja enganada na terra. Amém? Agora, se tratando de alegria, se a alegria é da terra para os céus, você tem que ser alegre. Para de fazer essa oração, alegra, Senhor, meu coração, porque é você que tem que ser alegre. Escute isso, Paulo está preso nas prisões, no cárcere, no calabouço de Roma. Ele tem a oportunidade para escrever. Ele está sendo algemado, acorrentado, aprisionado há algum tempo. Quando ele escreve, você pode prestar atenção em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Ele diz, alegrai-vos. É forte, né, pastor? O imperativo denotando uma ordem. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Talvez você olhe para as circunstâncias. Talvez você olhe para as situações. Talvez você olhe para o clima. Talvez você olhe para as pessoas que estão ao seu redor. E você não encontre nenhum motivo para se alegrar. Mas o conselho é, alegrai-vos no Senhor. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor a alegria do Senhor é a nossa força. E na presença de Deus existe fartura de alegria. Fartura de alegria. Fartura de alegria. Na presença de Deus existe fartura. Na presença de Deus até a tristeza sai saltando de alegria. Isso é mistério, meu irmão. Portanto, alegre-se. Alegre-se. Pastor, mas eu não tenho motivo. Alegre-se. Pastor, mas eu não tenho razão. Alegre-se. Pastor, mas as portas estão fechadas. Alegre-se. Pastor, mas está dando tudo errado. Alegre-se. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, nossa força é. Se alegre, meu irmão. Se alegre. A igreja ficou alegre depois do sopro de Deus. Se você tem um sopro de Deus, se alegre. Mesmo quando tudo parecer difícil, impossível ou contrário, se alegre. Recebi uma ligação na minha cidade. Pastor, o senhor pode vir aqui? Tem uma jovem que está alguns dias sem comer, sem se alimentar, tentando tirar sua própria vida. Eu fui à casa daquela mulher,
Imediatamente ela me encaminha para o quarto da sua filha. E ela me diz: olha, pastor, a situação é essa. Ela não recebe psicóloga, ela não recebe amigas do colégio, ela não recebe psiquiatra, não recebe psicanalista, ela não recebe ninguém. Aí eu disse: peça para ela me receber. Diga a ela que eu não vou falar nada. Ela foi lá, entrou, e eu orando, disse: pastor, ela vai lhe receber. Eu percebi algo diferente quando eu vi aquela garota com uma blusa enorme, num calor terrível que é a nossa cidade, ela com camisa de mangas longas. E eu peguei a cadeira, sentei e fiquei olhando para ela. Ela de cabeça baixa eu fazia. Ela começou a rir. E eu disse: filha, o mundo quer te ver chorando, mas Deus quer te ver sorrindo. Ela chora. Ela abre seu coração, derrama sua alma. Ela sai correndo do quarto, vai procurar num lugar escondido e vem com pedaços de vidro, pedaços de ferro onde ela se cortava. Ela levanta aquela blusa, aquela camisa de mangas longas, tudo cortado, gente, tudo cortado. Uma menina apenas de 17 anos, tão nova, sendo consumida pela potestade da opressão, da depressão, da angústia. Aí eu disse: Deus quer te ver sorrindo. Deus quer te ver sorrindo. E agora eu vejo ela chorando, colocando tudo aquilo para fora. E no final ela diz: eu entendi, pastor. A minha falta não é de família porque eu tenho família. Não é de dinheiro porque eu tenho de dinheiro. Não é de condições porque meus pais têm condições. A minha falta é de Deus. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem fome de Deus. Muitos jovens estão morrendo, irmãos. E às vezes procura nas drogas essa alegria que gera prazeres momentâneos e pesares eternos. Agora, esses jovens que estão lá do lado de fora, eles não sabem que Jesus é a fonte de toda alegria. Quem tem Jesus como fonte de alegria não precisa do efeito de alucinógenos nem de entorpecentes para ser feliz. Eu acredito que foi o jovem Mateus que me levou ontem para casa. Mateus, que jovem bonito, né, irmãos? Jovem bonito, e mais bonito ainda é a sua vida na presença de Deus. E o jovem Mateus me levando ontem para casa, ele falava de alguns amigos que estavam com eles alguns anos atrás, louvando a Deus no mesmo lugar, frequentando a mesma casa de oração, e hoje, infelizmente, estão perdidos no mundo. E eu disse para Mateus: você escolheu a melhor parte, e essa parte não será tirada. Você escolheu a verdadeira alegria que não vem de fora para dentro, mas flui de dentro para fora. O Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a razão da nossa alegria, o Senhor é o motivo da nossa alegria. É por isso que o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos, e outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. No Senhor eu sou alegre, irmãos. No Senhor eu sou feliz. E essa igreja que recebe o sopro de Deus, ela recebe o sopro da vida, o sopro da ousadia e o sopro da alegria. É tudo que nós precisamos. E eu acredito que esse mesmo Jesus que visitou essa igreja nesse tempo e nessa época se encontra nesse lugar. É exatamente no mesmo lugar. Onde está Jesus aqui? No meio. No meio. No meio.
No meio. No meio. Jesus não está preocupado com que colocação e posição você vai dar a Ele. Ele quer ser o centro da sua vida. O centro da tua história. O centro do teu lar, o centro da tua família, o centro dos teus negócios, dos teus projetos, dos teus investimentos. Jesus quer ser o centro. Ele quer gerar equilíbrio. Ele quer exercer totalmente controle e domínio. Deixa Deus entrar. A minha oração é que Deus não precisa atravessar paredes. Que as nossas portas e janelas estejam abertas. Para aquele que precisar entrar, entre e encontre lugar em nosso meio. Para aquele que vier, de onde vier, seja acolhido e seja bem recebido. Porque Jesus diz, aqueles que vocês atenderem em meu nome, vocês estarão me atendendo. Sejam órfãos, sejam viúvas, sejam crianças, sejam estrangeiros. Deus tem dado uma visão missionária para essa igreja, irmãos. E vocês precisam estar preparados. Vocês precisam estar preparados porque o que Deus tem a fazer aqui é grande, como vocês bem sabem. Mas se implica em estender as mãos e socorrer o próximo. Porque evangelho sem caridade não é evangelho. Evangelho que não transforma vidas, evangelho que não transforma histórias, não é evangelho. A única maneira de Jesus estar no centro, no nosso meio, não é quando nós investimos em equipamentos, em instrumentos, em templos suntuosos e confortáveis, mas é quando nós cuidamos de vidas, quando nós cuidamos de pessoas. Aí sim é que nós servimos a Deus. Aí sim é que nós fazemos a vontade de Deus. Deixa Jesus estar no centro. Que quando Ele estiver no centro, haverá sopro de Deus neste lugar. Alguns vão, mas muitos virão. Porque serão atraídos pelo mover do Espírito em nossas vidas. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.